Bom, gente, nesse vídeo aqui, ó, eu vou estar ensinando vocês como fazer esse portão aqui. Também foi a primeira vez também que eu fiz, né? Primeira vez que eu fiz um portão desse. Graças a Deus ficou muito bom. Gostei muito do resultado, né? Aí as medidas desse que eu vou estar fazendo é isso aqui, ó. É 1,61 aqui, mais 1,61 nessa outra aba aqui. De comprimento total, ele deu 3,25 m. A altura aqui na lateral, nessa quinazinha aqui, vai ficar 2 metros e aqui 2,25 m total, né? Que é 2 metros aqui e essa outra parte aqui 2,25 m de altura. As ferramentas que eu vou estar usando são as seguintes. Eu usei grampo, esse sargento aqui tipo C. Usei essa esmerilhadeira aqui como lixadeira, né? Uma lixa grão 100, número 100, né? Tico-tico, essa outra lixadeira aqui com o grão tipo 100 também. Aí eu usei as tábuas que eu comprei, elas estão toda aparelhada, né? Veio com 3 metros, aqui é uma sobrazinha. E eu usei isso aqui só para poder fazer o arredondamento dele. Esses parafusos aqui, ó, que são esses aqui, eu gastei 122 unidades. Uns grampos que eu passei no pinador são esse aqui, ó, de 30 milímetros. Os esquadros, esses aqui, trena, pincel poder dando a limpada na hora de mexer. Martelo, lápis. Eu usei essa furadeira aqui, para poder estar fazendo os furos maior em quantidade. E uns que eu ia fazer um ou outro, eu usava essa daqui, né? Só que isso aqui não aguenta para fazer tanto furo igual essa outra aqui. Aí eu usei o pinador ele é opcional, se caso não quiserem bater o pino também, não tem problema. Aí eu usei essas chavinhas aqui, né? Essa daqui, para poder estar usando, poder apertar esse parafuso aqui. E essa aqui eu vou estar fazendo a instalação na casa do cliente, aí eu vou usar esse aqui, ó. Eu usei esse tipo de bloco aqui, para estar fazendo os furos, ó. Que ele é a mesma espessura, um pouco mais grosso que esse negócio aqui, ó. Um pouquinho de diferença. Ó, como é que fica. E essa daqui, ela é boa também, que ela não fica muita rebarba também, ó. Por causa desses detalhes. Aí essa bloco aqui é muito boa. É isso aí, galera. Esse tanto de ferramenta aqui, ó. Caso dá pra poder tá... E tem essa régua aqui também que eu usei atrás aqui. Aí a ferramenta grande que eu usei tem o compressor de ar, né? Aí eu usei ferro circular. E eu usei uma outra também que é a serra circular de mão também, ó. Que eu usei elas. E é isso aí, galera. Se você gostou, já curte, compartilha e bora pro vídeo. Bom, gente, já cortei as 6 peças que vai ficar aqui, ó. Que são essas aqui, né? Já deixei as 6 peças cortadas, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí eu tive que dar uma diminuída nelas. Eu considerei isso aqui, ó. Junto com a dobradiça. Até aqui no final, ela ficou com 1,62 m, ó. 1,62 m, certinho aqui. Pra poder dar a medida certa aqui. Que esse aqui vai ficar no batente lá. E vai ter esse espacinho aqui ainda de mais ou menos 1 centímetro e pouco, ó. Aí aqui, para poder estar fazendo o risco dela, o que eu vou estar fazendo aqui, ó. Eu vou estar vendo aqui, a tábua ela ficou com 9 centímetros. 9 centímetros dividido por 2 dá 4,5. Aí eu passo aqui. Aí eu risco aqui do outro, só para poder ver se dá certo, ó. Ficou uma diferençazinha. Aí eu tiro 1 milímetro mais ou menos. Aí na hora que eu fizer isso aqui, e o risco ficar do outro lado aqui por cima, aí tá certo. Aí eu
faço isso aqui. Aí eu coloco a dobradiça, alinho ela certinho, né? Com as bolinhas, tá com a linha aqui no meio. Passa o lápis. Aí já fica a marcação, igual eu já acabei fazendo essa mesma tábua aqui do outro lado, ó. Aí eu vou estar fazendo o furo dela com essa broca aqui, ó. Essa broca ela tem 10 milímetros, uma broca 10 basicamente. Só que essa aqui é tipo fóssil, né? Tem para madeira também que dá pra poder usar. Aí aqui feito os 3 furos, nessa outra lateral aqui, eu vou estar fazendo os furos em todas as peças. E depois já vou colocar uma outra sobreposta aqui atravessando. E fazer esses mesmos 3 furos na peça. Bom, gente, para fazer a fixação deles aqui, o que eu tô fazendo? Eu peguei essa madeirinha aqui, né? Que eu uso como um gabaritozinho. Aí eu alinho aqui, né? Deixa aqui nessa parte aqui com a tábua aqui tudo retinha. Aí eu vou encosto, chego essa daqui, ó. Aí eu deixo aqui alinhado também, essa parte aqui e aqui. Aí aqui chegou, ficou alinhado. Aí eu vou e pego um grampo. Aí eu coloco um grampo aqui. E faço uma marcação com lápis aqui, ó. Nessa áreazinha aqui eu pego e faço uma marcação. Aí eu tiro o grampo e pego um gabarito que eu fiz, que ele é o tamanho certinho daqui, ó. E o furo no meio. Aí eu alinho ele aqui e faço uma marcaçãozinha com a furadeira. Aqui, ó, com a broca. Aí eu tiro o gabarito. Aí eu pego esse outro grampo aqui, ó. Esse aqui é um sargento tipo C, né? Fala, sargento, grampo. Uma coisa assim. Aí eu encosto aqui. Alinho de novo, né? Coloco essa tabinha aqui embaixo. Pra poder usar de sacrifício nessa tábua. E prendo esse grampo aqui de novo, ó. Aí eu vou e faço furo com a furadeira. E lembrando sempre de tentar manter a broca o mais retinho possível de acordo com a madeira. Aí depois que ela chega com uma furação boa, que eu já sei até onde que a broca vai, aí eu limpo essa parte aqui e coloco um parafuso. Eu coloco o parafuso aqui, coloco uma porca, coloco a argoela e a porca, né? E dou o aperto nele. Aí antes de eu começar a dar uma forçada nele, eu pego e confiro se ele tá tudo no esquadro. Ó, aqui, ó, ficou um pouquinho fora. Acertou. Aí eu confiro aqui do outro lado. Aqui, ó, do outro lado aqui bateu os quadros certinho. Aí eu vou e termino de dar um aperto nele. E faço isso em todas as partes. Bom, gente, eu fiz a primeira fixação, né, daqui.
ser a parte de baixo do portão. A parte daqui também, né? Aí aqui vai ter mais 9 tábuas, tudo espaçamento, tudo certinho entre elas, tudo parafusada. Aí aqui eu vou colocar mais uma aqui no meio, né, dando espaço. E aqui depois vai ter mais uma outra aqui ainda mais acima. E as tábuas, elas estão todas com 3 metros, vou deixar elas, eu comprei elas com 3 metros, e depois eu vou estar fazendo uma régua. Aí ela vai estar aumentando ali, igual tá ali no esboço ali que eu fiz. Aí agora eu vou estar dando a furada, vou continuar furando. E daqui a pouco eu volto mais com o vídeo para poder mostrar qual é a medida que eu deixei aqui. Essa aqui vai ser a parte de baixo, né? As partes de cima. E já volto para poder falar com as medidas. Aí aqui, até aqui, ele ficou com 19,2, né? Dá pra ver? 19,2 até aqui. Aí daqui até aqui nessa outra parte, ele ficou com 71,8. Aí daqui até aqui nessa outra, ficou com 72. E essa parte daqui até lá no pé dele, do portão, ficou com 1,90 m. Aí aqui ele vai ficar com 2,10 m. Vou deixar com 2 metros, até aqui mais ou menos. E lá ele vai ter 2,30 m. Aí ele vai aumentando até lá no final. Eu já fiz essa parte aqui, vou fazer a outra agora. Aí depois eu vou cortar aqui essa quina. Bom, gente, acabei aqui eu desmanchei esse portão todo, dei uma lixada e já remontei ele tudo certinho, né? Aí agora vamos fazer essas travas aqui, que ela vai pegar desde essa segunda tábua até essa outra aqui. Aí eu pego essa quininha aqui e deixo bem atravessada aqui, ó, passando reto aqui. A mesma coisa eu faço desse outro lado aqui, ó, ficou certo aqui. E esse outro lado aqui também tá certo. Aí eu passo a régua aqui, ó. Eu vejo se tá bem alinhado aqui, né? Reta certinho. E faço um corte, um risco de cortar. A mesma coisa eu faço nessa outra ponta aqui. Aí aqui, essa parte aqui eu vou cortar. E essa outra aqui também eu vou passar na máquina. Bom, gente, depois dele tudo encaixado certinho, o que eu vou fazer? Ele aqui, essa tábua aqui de largura, ela tá com 9 centímetros, né? Eu vou colocar 4,5 aqui. Vou fazer um riscozinho assim, ó.
espero que esteja dando pra ver aí. Só pra poder eu achar o meio. Aí eu vou fazer o risco dela aqui, ó. De fora a fora. De fora a fora. Aí eu vou encaixar ela aqui. De colocar a trava. Aí agora, pra poder estar achando o lugar onde vai ficar o risco, que vai ser a partir dessa tábua aqui, eu vou apoiar a régua aqui bem no meio desse parafuso, com esse aqui. E vou fazer o risco aqui, ó. Pra acompanhar. Mesma coisa aqui, ó. Bem no meio. Eu venho aqui e faço um risco. Eu vou fazer isso em todos os lugares até encostar ali no outro lado ali. Aí, ó, prontinho. Aqui, gente, ó, se caso vocês não tiverem uma régua igual essa daqui, vocês podem estar fazendo com isso aqui também, ó. Um pedacinho de madeira, um toquinho. Fazer a mesma coisa reta. E fazer o risco dele aqui, ó. E fazer o risco também dar certo também. Aí aqui, para poder fazer os furos, eu vou dar uma travada com o sargento aqui, só para poder não ter o risco de ficar deslizando. Sargento aqui é uma coisa que falta ainda na minha marcenaria, mas dá para se virar com o que eu tenho aqui ainda. Aí aqui eu já começo a fazer os furos dela todinho. Usar uma broca que eu tenho aqui e vou fazendo os furos. Bom, depois de furado, eu pego e passo coloco os parafusos dele todinho aqui, ó. Aí a pessoa tá trabalhando, aí vai e acaba a luz. Voltou. É, não é fácil não. Bom, depois dela fixada, o que eu vou fazer? Como essa pontinha aqui ele ficou sem fixação, eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma apertada aqui o grampo. E vou bater um pino. Uns 2 pinos em cada lugar que eu passei o parafuso. Ó. E nessa quinazinha eu pego e bato 2, ó. 2 em cada pontinha.
Bom, gente, acabei de fazer aqui as partes deles, ó, como é que ficou. Só não dá pra poder ver muito aqui, porque esse espaço aqui é pequeno. Aí, o que que eu fiz aqui, ó, essa parte aqui, eu coloquei uma madeirinha, bati um pino, coloquei um pouquinho de cola aqui, que aí aqui eu vou passar mais um parafuso bem aqui no meio. Aí eu vou colocar o ferrolho um ali, né, pra poder juntar com essa outra parte aqui desse outro portão, e uma aqui embaixo. Aí agora eu vou passar, vou arredondar essas pontas aqui todinha, que o cliente quer arredondado, e já vou fazer o furo, poder passar mais um parafuso ali para a dobradiça, e vou instalar as dobradiças junto. Bom, gente, aqui para poder continuar fazendo colocar a dobradiça, eu faço um furo. Aí eu arrumo esse parafuso aqui já, quando eu deixei separado aqui. Aí eu tenho que soltar esses aqui, ó. Aí esses aqui, como já estão tudo pino, como passei o pino aqui, bati um pino, aí não tem problema. Se caso quiser colocar preguinho também coloca, ou se não tiver, se não tiver pinador também não tem problema não. Aí eu vou colocar ela nessa posição aqui, ó. Que aí aqui vai ficar no batente, né? Aí ela vai abrir e não vai pegar em nada. Aí aqui eu passo um parafuso. E dou uma apertada. Antes de eu apertar de vez, eu vou e passo o parafuso aqui nos 3 lados. Para já apertar tudo por igual. Para não ficar um mais apertado que o outro. Ou ter que depois acochar de novo para poder encaixar o terceiro aqui, ó. Aí dou uma acochada. Eu dou uma olhada aqui por baixo para poder ver se já chegou aqui certinho. Aqui também, ó. Aí aqui, como esse aqui já chegou, já dá para poder ter uma noção de quantos que vai ter que apertar para poder ver. Foi. Aí aqui eu vou furar e depois eu vou colocar esse aqui, vai ficar a cada cliente lá, né, no batente. Bom, gente, para poder estar fazendo essa parte aqui arredondada, eu peguei um disco desse aqui, né, que tá essa numeração dela aqui, ó. Foca. Ó. Essa aqui que eu tô usando. Que ela é a mesma dimensão aqui, ó. Tem que ser a mesma largura, né? Aí eu encosto aqui, aí eu deixo ela reta aqui nesse outro lado e aqui na quina, né? Aí eu faço um risco aqui. Ele fica tortinho aqui o risco, mas não tem problema não. Eu faço o corte certinho. Aí eu vou e faço o corte com a tico-tico. Aí pra lixar, eu uso essa aqui, que é a treme-treme, com a lixa no grão 80. Aí eu passo essa lixa assim. Aí depois eu vou e passo aqui do outro lado. Só que aí eu prefiro virar o portão para poder ficar mais fácil. É isso aí, ó. Eu pego e vou e repito ela
nessa parte aqui todinha, ó. Bom, gente, esse aqui é o resultado do portão, ó. Como é que ele ficou? É bom arredondadozinho, né? Aí aqui também eu instalei um ferrolho, onde tá prendendo. Aí nesse aqui eu coloquei mais um ali, ó. Eu tive que colocar mais uma tabazinha atrás. Mais uma tábua e um ferrolho junto. Aí eu tive que fazer essa adaptaçãozinha aqui, né? Só pra encostar esse parafuso aqui, poder ficar os três certinho. Olha como ficou. Muito bom. Aí se gostou, já curte, compartilha. E fique agora com a filmagem de como é que ele ficou instalado na casa do cliente.